Bom dia! Que você tenha um ótimo dia. Seja bem-vindo à família 659. Todas as manhãs, 6h59 da manhã, eu estou aqui com uma palavra bíblica e uma palavra ativacional para você começar da melhor maneira o seu dia. Escute essa música aqui em gratidão no seu coração ao Senhor Jesus. Bom dia! Bom dia, bom dia! Bom dia, Vanderlei. Bom dia, Wagner. Bom dia, Sandra. Bom dia, Elza. Bom dia, Sirlene. Bom dia, Rosana. Nós desfrutaremos da bondade de Deus nessa manhã, da sua fidelidade, da presença dele sobre nós. Eu abençoo você hoje para que você comece esse dia cheio da presença do Espírito Santo de Deus sobre você. Que nessa manhã, aonde você estiver, e talvez se arrumando, talvez ainda na cama, ou talvez já trabalhando no trajeto para o trabalho, que nesse momento a presença do Espírito Santo de Deus esteja sobre você, sua casa, sua família, em nome de Jesus. Bom dia, meus queridos. Hoje é um dia de vitória para todos nós, né, Jaime? Em nome de Jesus. Hoje é um dia de viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Bom dia, Digo. Que Deus te abençoe, meu querido. Então vamos lá, meus queridos. Hoje eu tenho um convidado especial. Vocês vão gostar. Vou chamá-lo aqui. Pela primeira vez, seja bem-vindo. Muito bom ter você aqui junto conosco. Bora lá então começar a família 659. Bom dia, família 659. Tá aí o guerreiro, ó. Bom dia, pastor Ednei. Olá, Fernando, bom dia. Eu até fico mais animado de ouvir os cumprimentos aí pro povo, viu? Você vê gostoso, né? Começar o dia nessa perspectiva. Glória a Deus. Estamos todo mundo aí, com a graça de Deus, perseverando, buscando o Senhor, né? E terminando bem esse ano, em nome de Jesus, com a graça dele sobre nós. Dizia aí John Wesley, né? O melhor de tudo é que Deus está conosco. Então, o Senhor está conosco aqui hoje, né? E você que está aqui hoje, de repente, até se sentindo sozinho, sozinha, pode ter a certeza que a presença de Deus encherá seu coração, né? E você será guiado e fortalecido por Ele nessa manhã, em nome de Jesus. Ó, pastor Ednei, nós estamos aqui com 62 pessoas ao vivo e subindo aí esse número já. 62 pessoas ao vivo. E eu quero pedir a gentileza sua aqui agora, antes de passar a palavra para o pastor Ednei. Ó, caiu, 59, 60. Então, você que está aqui, você que está aqui com a gente, eu tenho certeza, você será muito abençoado por Deus, né? Você que já tem participado, já tem sido abençoado por Deus. Eu tenho escutado e recebido sempre muitos testemunhos aqui da família 659. Mas eu quero pedir a você, né, um favor. Você exercer agora generosidade. Então, você compartilhar agora essa live com o máximo de pessoas que você puder. Eu sempre peço aí 30, 33, é uma brincadeira só, né? Mas você pode compartilhar até 50 convites. Você não pode compartilhar mais que isso. Então, vem aqui nos seus contatos, aqui, ó, se você clicar nessa setinha, vai aparecer aí vários contatos. Compartilha com o máximo de pessoas que você puder, né? Compartilha esse momento que talvez alguns entrem agora mesmo e são abençoados por Deus, né? E aquele compromisso nosso de sempre estar atento a mais uma pessoa, uma palavra do Senhor na vida de alguém pode mudar a vida dessa pessoa. Então seja generoso em compartilhar a palavra de Deus com as pessoas. Bom dia então, meus queridos. Que Deus abençoe muito cada um de vocês. Está aqui o pastor Ednei. Pastor Ednei, seja bem-vindo novamente à família 659. Né? E quero passar já a palavra para você. Quero que você fique bem à vontade para nos abençoar aí
com a palavra nessa manhã. Obrigado, Fernando. Obrigado. Enquanto você orientava como fazer, eu fiz uma listinha de uns 15 amigos. Aí, tá vendo? Podia escolher alguns, né? A gente não consegue fazer isso com todos, mas vários amigos receberam aí esse torpedo chamando para esse tempo. É um prazer, Fernando. Meu Deus do céu. Eu tenho visto, né, partes aí do que tem acontecido todas as manhãs e deste propósito até o final do ano, né? Isso traz grande ânimo. Há muitas pessoas já fazendo os seus planos, as suas resoluções de ano novo, né? E Verdade. uma das coisas que é fenomenal é que qualquer que seja a pegada do ano novo, tenha o chão das escrituras, né? E eu entendo assim que é isso que de maneira especial Deus tem para nós nesta manhã. E eu estou muito feliz de compartilhar essa palavra com os amigos da família 659, porque essa é uma palavra muito pessoal, mas não é claro, né? É pessoal porque eu peguei ela para mim e falei, olha, essa aqui, eu me agarro a ela e tem sido um norte para minha jornada e eu volto sempre a ela. De tempo em tempo, eu volto a ela e ela me ajuda a reorganizar a vida. A vida vai tirando a gente da estrada principal, às vezes por atalhos, às vezes porque com convites que parte da nossa vocação, daquilo que Deus tem para nós. Então, quem sabe essa minha experiência hoje seja uma experiência que possa ser uma luva na vida de alguém, né? Se encaixe aí de direção para aqueles que estão querendo uma caminhada com Deus, uma caminhada vitoriosa na presença de Deus. Nós estamos então nesse ambiente, né? Só para quem está talvez novo por aqui, nesse ambiente do pós-exílio, onde o povo de Deus está reconstruindo a cidade, que no caso é Jerusalém, reconstruindo o templo, que é o coração desta cidade, né? E, e hoje eu quero falar um pouquinho, Fernando, da, da reconstrução da palavra, da reconstrução da palavra. Então, sempre na obra de Deus, personagens vão aparecendo. Personagens assim muito significativos, não são melhores do que os outros, não é predileção de Deus por aquela pessoa, mas são pessoas assim que tomam a decisão de dar ouvidos a Deus e perceber o que Deus está fazendo naquele tempo, naquela estação, né? Então, essas pessoas se destacam não porque são melhores do que as outras, mas porque elas, de alguma maneira, têm aquela pegada de ouvir e obedecer aquilo que Deus está fazendo, aquilo que Deus está falando. Então, nesse período do pós-exílio, três grandes personagens, né, se tornam grandes, muita gente ajuda, muita gente coopera, muita gente constrói a obra de Deus, mas três personagens se tornam historicamente referência. Um deles é Neemias, claro, né? É aquele que vai reconstruir os muros e ele tem essa capacidade organizacional e de liderança, ele vai mexer com a estrutura. Tem o personagem Zorobabel, que a gente acaba não explorando muito, mas ele é o reconstrutor do templo. E tem Esdras. E a minha palavra nessa manhã vem aqui deste grande sujeito, um escriba. E aqui no capítulo 7, versículo 10, tem uma Esdras. Esdras 7:10 tem uma definição da sua vocação, da sua pegada, do porquê que ele vai se tornar e vai se tornar referência na história. 7:10 do seu livro, a Bíblia declara assim: porque Esdras pôs no coração o propósito de buscar a lei de Deus, a lei do Senhor, cumpri-la e ensinar
os seus estatutos e os seus juízos. Então, ele colocou no coração o propósito. Eu não quero fazer sermão textual aqui, mas se você tem propósito, esse propósito tem que ser guardado no coração. Verdade ou não? Não pode ser guardado no cofre, na gaveta, né? Tem que estar no coração. Mesmo que você publique aí nas redes sociais, que é bonito, é uma ferramenta maravilhosa, mas o Esdras, ele tinha o propósito dele guardado no coração. Muito bem. Então, enquanto Ias, o edificador dos muros, o Zorobabel do templo, Esdras é aquele que vai para o cuidado da palavra. Há uma especificidade na sua vocação. E assim que eu olho para esta declaração, né, e o capítulo 7 fala um pouco como ele entra na história, eu já começo a perguntar para nós mesmos qual é o chamado que Deus tem para a minha vida de maneira específica. Como eu tenho me comportado em relação à vocação que Deus tem para mim. Isso tem a ver, me ajuda a descobrir, olhar para as minhas habilidades, me ajuda a descobrir isso, ouvir o que os meus amigos e as pessoas que se importam comigo dizem a meu respeito, me ajuda a abrir essa felicidade, essa coisa particular de Deus para mim, a vida de oração, a vida de consagração, essa vida de ouvir o Espírito Santo, porque, em última instância, a palavra final é dele, né? É dele. Ouvir o que Deus tem para as nossas vidas. Então, eu me lembro que, ali por volta do ano de 2010, nesse tempo eu fazia parte da equipe pastoral da Igreja Central, Metodista Central em Curitiba, e servi ali, foi um tempo muito, muito bom, muito abençoado, muitos amigos, alguns eu estou vendo aqui que passam por aqui na família 659, é uma alegria ver cada um deles. Um abraço aí para o pastor Fábio, pastor Paulo e a turma lá da IMCC. Mas nessa época, alguém da igreja colocou em minhas mãos um livro, que é um livro que eu recomendo para quem puder colocar a mão nesse livro e não somente ler ele, mas relacionar-se com ele de maneira dedicada. Mentores segundo o coração de Deus. Do pastor Wayne Cordeiro, que é um pastorzinho engraçadinho, ele tem umas piadinhas daquelas bem fraquinhas, mas que todo mundo ri porque ele conta bem. Pastor Noah, que ele tem uma pegada de ministério que é uma pegada na vida devocional. Então, a pegada e o ministério e a fala do pastor Wayne é: se você quer andar com Deus, não crie mediadores, vai direto para Deus. E se você precisa de mentores, vá para os melhores, vá para as escrituras, né? Fale com Jeremias na hora da aflição, fale com Paulo para articular a missão, né? Fale com os salmistas para a adoração. Essa a pegada do pastor Wayne. Então, basicamente esse livro, aqui vai o spoiler, né? Basicamente esse livro nos desafia a termos uma vida devocional diretamente na palavra, das escrituras. Então, ele dá dicas muito simples, como leia a Bíblia de maneira sequencial. Leia um tanto e pare e gaste um tempo meditando nas escrituras, naquilo que você leu. Tenha a sua oração e tenha um papel e uma caneta na mão para fazer as anotações. Não confie na sua memória. Bom, então, por volta do ano 2010, eu li esse livro e falei assim: puxa, eu gostei. Eu uso devocionais prontos, mas basicamente o que ele estava me desafiando é: não pegue o miojo da prateleira, né? Pegue os ingredientes e faça um macarrão ali, passe o rolo, cozinhe no fogão a lenha, faça você mesmo.
é mais saudável, é melhor, vai te dar mais propriedade daquilo que você está fazendo. Essa é a grande ilustração que traduz o seu livro. E eu comecei há um tempo, então, nessa leitura sequencial e numa certa manhã fria, né? Curitiba não é difícil de estar frio. Eu li Esdras, capítulos 6, 7 e 8. E daí voltei no 7 e 10 e fiquei pensando, meu Deus do céu, quanta clareza este homem teve do que Deus tinha para ele. Quanta clareza ele teve da sua vocação para o seu tempo. E eu comecei a orar e a desejar isso, tenho desejado desde então. Por isso que eu volto para essa palavra de vez em quando, porque ela realmente volta para mim e me faz assim, abana a brasa daquilo que Deus falou ao meu coração naquele dia. Eu me lembro que eu saí para... fiz a minha devocional, daí saí para dar uma caminhada, né? E eu caminhava num lugar muito bonito lá em Curitiba, era o meu quintal, né? O quintal da minha casa lá era o Jardim Botânico, né? E daí fiquei lá, tava frio e Deus mexendo no meu coração. E então eu voltei para casa com algumas decisões simples, práticas para a minha vida. E aqui não há o espaço, quem sabe no tempo, no material que eu estou escrevendo tem algumas pitadas disso que eu estou falando. Ano que vem sai então esse livro? Oh meu Deus do céu, oh meu Deus do céu, com o meu coaching, com o meu coaching do Marnegão vai sair, se Deus quiser. E os desdobramentos, resultados disso foram realmente significativos, tanto que eu lembro das histórias e dos detalhes dessas histórias, e uma bênção para a minha vida. Então, eu olho aqui e vejo as 3 características, né? Ele tinha o propósito no coração dele para, primeiro, buscar a lei. E aqui buscar a lei, para nós, é muito simples de traduzir, não é mesmo? Buscar a lei significa ter a palavra. Ter a palavra. A lei, aqui os estatutos e leis para o israelita, é a palavra que vem de Deus. E eu gosto muito de chamar a minha igreja sempre para olhar para o evangelho e para as palavras de Jesus. Aquilo que Jesus falou não é conhecimento, pensamento positivo. Não. O que Jesus falou é peso, é estatuto, né? Aí, então, o Esdras tinha essa de buscar a lei, buscar conhecer a palavra. A segunda característica que as Sagradas Escrituras destacam aqui a respeito da sua vocação e da sua caminhada é que ele tinha no propósito que estava escondidinho lá no coração de cumprir isso. Cumprir isso. Então ele não era um mero estudante, curioso, pesquisador, escritor. Não, ele tinha essa coisa de ser referência de conhecimento e ser referência de comportamento, né? Então, dá uma olhada como muitas pessoas hoje têm grandes conhecimentos, sacada, entendimento das escrituras, mas a vida não condiz com aquilo que se entende, inclusive que se crê e que se prega para os outros. Popularmente, né, é o sujeito do faça o que eu digo, mas faça só o que eu digo. Porque eu não consigo, eu não me esforço. Por exemplo, né, um material bem nosso, né, Pastor Fernando? Muito se fala em discipulado. E temos especialistas, escritores, né, deitando nessa área, né, mencionando coisa que eu falo assim, nossa, vou lá pesquisar, gostei do que eu ouvi, mas cuja vida não tem uma referência de relacionamento de alguém que me discipula e de pessoas que eu discipulo. Então, eu olho aqui, olha a pegada desse homem. Ele queria conhecer os estatutos e ele, lógico, ficou famoso aqui. É por isso que o rei Artaxerxes mandou ele para Jerusalém, porque ele já tinha um notório conhecimento, ele já destacou-se nisso, né?
Não adianta boa vontade, tem que ter domínio de causa naquilo que nós falamos, naquilo que nós estamos trabalhando. E ele também era muito diligente em praticar, em ser referência quando as pessoas olham para ele e, e já entendem que a vida dele é uma mensagem. E, por fim, né, na definição da vocação e do trabalho aqui do escriba, né, desse homem de Deus chamado Esdras, ele entendeu que ele tinha a vocação de ensinar. Por isso ele deixa o conforto e a estrutura e tudo aquilo que tinha do palácio onde ele estava com o rei Artaxerxes e volta para Jerusalém, um lugar em reconstrução. Um lugar onde o seu ministério e a sua vocação teriam significado, teriam sentido, teria relevância, seria chave, né? Ele realmente ele saiu do lugar de zona de conforto e foi para o campo, e ali ele é extremamente usado por Deus para instituir a palavra ou para restaurar a palavra. Os muros já estavam bonitos, comemorava, né, a segurança da cidade. E também o templo, a figura da estrutura ministerial também já estava reconstruída. E começou pelo altar. Eu fiquei fascinado hoje pela manhã revendo aqui o texto bíblico, né? Foi o altar que foi reconstruído primeiro. Mas a centralidade da palavra, a autoridade das escrituras, hoje muito questionada, hoje virando aí uma coisa parcial, inclusive para pessoas que professam a fé em Jesus. Não estava prevalecendo ainda. Por isso, ele volta, e ele volta para ensinar o seu povo estatutos e leis. Alguém que tinha autoridade do conhecimento, alguém que tinha a autoridade do comportamento, agora vai ali trazer o ensino, formar novos líderes. Quando eu vejo Esdras, né? Porque ele, da Bíblia, na linguagem nossa, mas Deus o usou para instituir juízes e líderes naquele lugar, porque a pessoa que tem a palavra de Deus, ele é revestido de autoridade para fazer a obra de Deus. Bom, eu compartilho com vocês desta maneira aquilo que Deus falou muito forte ao meu coração e voltou, né, nesse tempo aqui em que nós estamos nessa jornada até o final do ano, com a família 659, nesse tempo de restaurações e de reconstrução, já visitando um 2023 enraizado na palavra. E então eu trago para vocês com muita alegria e com muita singeleza de coração, porque realmente é uma palavra que me faz assim aquecer o coração, dizendo: olha, das escrituras vem aquilo que Deus tem de sólido, daquilo que não vai na nossa vida, na nossa jornada, no nosso ministério. O desafio prático para mim, para os nossos ouvintes aqui, é esse discernimento, essa busca por discernimento. Qual é a minha especificidade no projeto de restauração, no projeto do Reino de Deus? E descoberto isso, que tal pegar a inspiração aqui do nosso escriba, né? Esse aqui Jesus não ia bater nele, porque ele é uma figura bem messiânica, né? Mas alguém que buscava a voz, fazia que nem o apóstolo Paulo, né? Esmurrava o próprio corpo para poder cumpri-la e não guardava para si, mas despejava sobre os seus pares, os seus contemporâneos, por meio do ensino. Que essa inspiração possa encher a tua vida, o teu dia e essa jornada que nós temos aí para caminharmos juntos. Que tal, pastor Fernando? É isso aí. Você estava falando aí, eu conheço esse livro, eu li algumas vezes, esse livro é muito bom mesmo, Mentores Segundo o Coração de Deus. E no livro Eclésia, né, o último livro aí que eu escrevi, no momento que eu falo sobre a palavra, né, a palavra ela é muito importante. Uma vez que você conhece a palavra, né, uma vez que você se aprofunda na palavra, você não se torna refém de nada e nem de ninguém. Nós devemos honrar nossos líderes, nós devemos honrar, né, as pessoas que nos ensinam a palavra, mas jamais
mais ser refém de uma pessoa. Nós não somos refém nem escravos, somos filhos. Então isso não é uma palavra de revolução para você. Isso é uma palavra de avivamento para você. A palavra de avivamento é pegar a tua Bíblia e entender que aqui há uma palavra de vida para mim. A Bíblia ela não existe para você ter argumento para brigar com os outros. Verdade. A Bíblia existe para você ter uma palavra de vida para você mudar a sua história, mudar a tua trajetória de vida. Então, hoje, declara o seu amor pela palavra. O que será que a gente pode fazer aqui na rede social, de repente, para expressar isso? De repente, um versículo bíblico ou uma foto de uma Bíblia, da sua Bíblia, né? Boa. Uma foto da sua Bíblia. Talvez dizer para nós, né? Tá lendo nesse tempo, né? Porque Tem tantas ferramentas. Vamos fazer isso aí, pastor Ednei? Vamos pedir para o pessoal tirar uma foto da sua Bíblia, do momento que o que você está lendo, ou uma parte da sua Bíblia, e marca a gente lá. Marca a gente nessa foto. A gente vai comentar lá, né, a sua foto, curtir sua foto, valorizar a palavra. Mas muito mais do que isso, é só uma coisa simbólica. Muito mais do que isso, ame a palavra. Então, nos seus planos de final de ano, que esteja a palavra. Nos seus planos de início de 2023, para ter realmente esse ano abençoado por Deus, ame a palavra. Então, aqui é a centralidade da palavra. Eu sempre tenho lembrado você, né? Aqui, especialmente aqui, a gente está aí há 453 dias. Eu contei ontem, vi lá a marca. 453 lives aqui da família 659. Já estudamos Provérbios, já estamos em Mateus, Marcos, Lucas, João, Apocalipse e vai indo. Algum assunto específico. Quanto a gente já não aprendeu da palavra? Agora, Deus tem muito mais para a minha vida e para a sua vida. Mergulhe na palavra. E aí, só terminando com esse exemplo que você falou do livro, esse livro eu gosto muito dele. Então, a parte que me chama muita atenção, esse livro e um outro também chamado O Homem do Céu, é muito próximo, né? Não é, a história não é próxima, nada próxima, mas fala do país, né, da China, e fala de circunstância com respeito à palavra. O que me chamou muita atenção, e eu quero compartilhar aqui com você, é o momento que o pastor Wayne vai até a China, né? Tem uma reunião, ele vai dar um seminário para alguns líderes chineses, uma reunião que é 7 chaves, né? Restrita, os irmãos vão chegando de vários lugares, né? E ele junta ali um grupo de pessoas que pessoas simples, mas ali que representam milhões de pessoas, são líderes da igreja perseguida na China. E ele trouxe alguns exemplares de Bíblia para entregar para as pessoas. E aí ele entrega para um, ele entrega para outro, ele entregou para uma senhora e faltou Bíblia para o grupo de pessoas. De repente ele percebe que essa senhora entrega para uma outra pessoa, um outro líder. E ele chega nessa pessoa, nessa senhora, e diz assim: mas por que você entregou a Bíblia? Essa Bíblia você ganhou, por que você entregou? Questionando ela, né, para saber o que estava no coração dela. Ela diz o seguinte: eu entreguei porque eu já sei a Bíblia de cor. Diante da escassez da palavra, ela tinha decorado a Bíblia. Então, cara, impressionante. Eu acho que você não consegue imaginar, a gente não consegue imaginar uma coisa dessa. Então, essa é a centralidade, é o amor pela palavra, que é tão escasso e perigoso ter a Bíblia, que ela guardou de fato, literalmente decorada no coração. Você parece que é até mentira, né, falar uma coisa dessa, mas é uma plena verdade. Há muitos irmãos nossos lá na China e outros países também, talvez aqui no Brasil, que tem decor a palavra, né, diante de circunstâncias que viveram. Então, não estou falando para você decorar. Eu acho importante decorar versículos bíblicos, né? Por muito tempo na minha vida, por anos na minha vida, por semanas ou alguns dias eu decorava versículos bíblicos. Tinha lá um versículo da semana, de alguns dias eu buscava decorá-lo para guardá-lo no meu coração, né? Nessa
mentalidade. Talvez você pode fazer esse exercício as próximas semanas aí, toda semana separar um versículo. Por exemplo, o versículo do dia aqui, a gente faz o devocional, pega ele hoje, escreve no papel, escreve no seu celular, cada pouco você está recitando ele. Uhum. Torna ele uma música, torna ele para você decorá-lo, guardá-lo no coração. Né? Ali diz o texto, né, que ele usou para praticar e ensinar. Interessante, né? Para Aham. colocar em prática a palavra e para ensiná-la. Então tá aí, meu querido. É Quem foi fantástico. abençoado hoje com essa palavra aí? Foi inspirado a ler mais a Bíblia, a buscar mais o Senhor. Se você é uma dessas pessoas, coloca aqui, ó, nós estamos aqui agora com 80 pessoas ao vivo. Coloca aqui nos comentários o nome da tua cidade. Vamos sentir aqui a representatividade aqui da galera da família 659. Você viu que eu coloquei o código ali também, né? Você anota, tá? Tá o código aí do dia para você Isso. anotar. Tem que prestar atenção, viu? Tá ali, esteja ligado aí, o código está disponível para você. Amém, amém, amém. Interessante, tem tanta cidade com diversos nomes, mas não tem cidade que chama Amém. Olha lá, eu nunca vi pelo menos, né? Bandeirantes, o povo de Bandeirantes está sempre presente aqui, ó. Guarapuava, Cambé. Eu acho que é a primeira pessoa que eu vejo de Cambé aqui, ó. Cambé, Curitiba, São Miguel do Iguaçu, Jandaia do Sul. Olha aí o Jandaia, ó. É bem São Miguel do Iguaçu também. João. ele, Curitiba. Eu vi há pouco aqui, pastor Fernando, nosso irmão Carlinhos Senegal, um sujeito abençoadíssimo. Ele vai estar no nosso impacto aqui no mês de janeiro. É um sujeito incrível, tá? Olha aí. Tá no Senegal, é missionário, viaja o mundo inteiro. E eu conheci ele lá no Panamá, na nossa Ô missão. Carlinhos, seja bem-vindo, meu querido. Seja É, bem-vindo. Palmitos, açaí. Olha, tá coisa boa. Palmito e açaí. Só coisa boa. Joaquim Távora, glória a Deus. Santa Quitéria, Ceará. olha, Uau, Ana! Olha aí, Santa Quitéria, Ceará. Rio de Janeiro. Que bênção. Só gente boa, né? Só gente boa. Graças a Deus. pastor Fernando, parabéns por essa pegada, viu, meu irmão? Que coisa boa, viu? Amém. Que bênção poder estar juntos, unir pessoas. Verdade. Isso faz parte de um movimento, eu tenho certeza que o que Deus tem feito vai muito além daquilo que a Amém. gente... Porque o reino de Deus é assim. O reino de Deus é como É uma verdade. você lança e não sabe se esta ou se aquela, mas é Deus quem está no crescimento. Glória a Deus Isso pela... aí. Olha, essa família está em peso aqui, ó. Sartori. Tem vários irmãos aqui. Eu falei com a Sandra ontem. Tem 8 irmãs. Então, imagina só. São multiplicadores aqui, ó, na família 659. Isso aí, pessoal. Vamos trazendo os parentes aí para perto. Convidando aí os familiares, tá junto, né? Começar o dia da melhor maneira aqui na palavra. Nós vamos terminar agora orando, agradecendo a Deus, pedindo a Deus, né, a bênção sobre a nossa vida. Nós vamos orar por você, se você está aqui também enfermo, enfrentando alguma luta, dificuldade de saúde, seja financeira, emocional, nós vamos orar por você, orar pela sua vida. Lá, e um irmão, ó, tem um irmão, opa, eu vi ali, João, né? Eu Pode vi, esquecer. tem o João. Então nós vamos orar por você, vamos orar pelas nossas cidades, vamos orar pela nossa nação. Vamos orar aqui por cada família aqui que está representada. As famílias têm que ser fortalecidas no Senhor, né? Ser uma bênção na mão de Deus, em nome de Jesus. E vou pedir para o pastor Ednei fazer essa oração aí por nós, abençoando a nossa vida, né, pastor Ednei? Vamos lá, vamos Vamos. lá. Graças a Deus. Senhor Amém. Deus, meu Pai, Amém, é o Pai. nosso Deus de amor. O Senhor é o Deus presente nas nossas Amém, vidas. Jesus. Eu estou aqui, Senhor, com o coração cheio de alegria, porque esse ambiente, esse trabalho me anima, me empolga. Tenho um dia repleto de atividades e planos, Senhor, sendo executados, mas eu
tenho certeza, Senhor, que junto conosco há pessoas no dia de hoje que na, estão na expectativa e têm coisas difíceis para lidar. Nós nos unimos de maneira muito especial, Senhor, por estas pessoas. Amém. Aquele que ao longo do dia está em oração por alguém da família, aquele que está, Senhor, com a expectativa de exame laboratorial, de uma resposta de trabalho. Eu me lembro de amigos, Senhor, que hoje, nesta quinta-feira, estão na lista do emprego. Sei, Pai querido, dois deles desta semana que nós oramos saberão hoje se vão ter uma mudança na vida profissional. E eu quero, Senhor, fazer deles tantos outros, Senhor, que estão precisando da tua intervenção, da tua confirmação, Senhor, do caminho, do passo que eles devem seguir. E há outros servos e servas aqui, Senhor, que tem sido ali a palavra. Oh, meu Deus, mas hoje o Senhor está os desafiando a voltar à comunidade, a voltar a uma vivência, Senhor, de irmandade, Senhor, no corpo. Amém. Pai querido, vai usando estas pessoas e usando este espaço canal para confirmar milagres que o Senhor está fazendo. Pai querido, nós queremos juntos abençoar, Senhor, ó Deus, o teu povo. Que a tua bênção, Senhor, prevaleça, Senhor, como prevaleceu nesse tempo do pós-exílio. Nós abençoamos, Pai amado, especialmente aquele que hoje, nesta quinta-feira, 15 de dezembro, as pessoas que foram despertadas a colocar a Bíblia, a palavra, num lugar de privilégio, de honra, de onde ela nunca deveria ter saído. Pai querido, abençoa para que esta pessoa, ao abrir as Escrituras, possa perceber a tua doce e firme, e que esta experiência, Senhor, marque a vida do teu servo, da tua serva, aquele, Senhor, que há muito tempo tem aberto a Bíblia, mas ao conhecer as histórias já não consegue perceber o teu cochicho, a tua voz suave nas entrelinhas, transformando o coração. Pai querido, nós queremos mais do que conhecimento, nós queremos transformação por meio do relacionamento com a tua voz nas Escrituras. Pai amado, assim nós abençoamos o teu povo para um dia de avanço, para um dia de crescimento, para um tempo de preparação, para um ano maravilhoso e incrível. Na tua presença, faz milagres em nosso meio, é nossa oração. Em nome do Jesus. Amém e amém. Amém, pastor. Amém, amém, meus queridos. Bom dia, pastor Ednei. Tenha um ótimo dia aí. Bom dia a todos. Você que está aqui ainda que não segue o pastor Ednei, ou não é nosso seguidor também, vai lá, começa a seguir, ser abençoado aí com essas mensagens na internet. Deus abençoe você, meu querido. Tenha um ótimo dia. Tchau.